Na véspera do duelo decisivo da final do Gauchão, o Inter joga 2 pontos no lixo. O resultado não é bom aqui no Pará, no empate de 1-1 com o Remo. Muitas chances desperdiçadas e um vestiário dividido, que fica entre a boa atuação e a ausência de resultados do Campeonato Brasileiro. Eu te conto todos os bastidores do empate do Inter aqui no Pará, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Falo aqui do estádio Mangueirão, onde o Inter ficou no empate amargo de 1-1 com o Remo, não só, né, pelo fato do Remo estar subindo, né, da segunda divisão, ser um time que provavelmente vai brigar contra o rebaixamento, mas pelo que foi o jogo e pela necessidade do Inter de ter levado, né, os pontos para Porto Alegre, pelo atraso que o Inter tem na tabela do Campeonato Brasileiro, né? A real é que o Inter tem 2 pontos em 12 disputados. E aí a gente que viveu todo aquele drama no ano passado começa a se preocupar, né, com o que será o 2026 do Colorado, mas agora, né, a chave vira, né, falamos de Campeonato Gaúcho, né, de final do campeonato lá na Arena no próximo domingo, jogo de ida, e a volta no próximo dia 8 de março no estádio Beira-Rio, né? Não teremos mais jogos do Campeonato Brasileiro entre as finais, então tudo isso, né, nos leva a este debate, né, de Campeonato Brasileiro agora e depois, né, já vira aquela chavinha para o Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre tudo isso, gente, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay, né, faz com que você rode tranquilo, pagando IPVA com desconto, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, você consegue fazer lá na Zapay, tá bom? Então baixe agora o app e no final da compra ainda você pode colocar o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do conteúdo. Turma, empate de 1-1, falamos bastante na live pós-jogo, mas a real é que o Inter jogou 2 pontos fora, né? O Inter fez por merecer uma vitória, que escapou de novo naquilo que tem sido o calcanhar de Aquiles do Inter em toda a temporada. A gente pega, né, os jogos do Inter dentro do Campeonato Brasileiro e todos eles não viraram vitória por conta de erros individuais. A gente vê um Inter que tem um coletivo forte, a gente vê, né, o trabalho do Paulo Pesolano, que é um bom trabalho, a gente vê o time marcando pressão, marcando alto, roubando bola no campo ofensivo. A transição hoje foi muito boa ali, né, com o Bruno Gomes de volante, ao lado do Paulinho, um time um pouquinho mais ofensivo, com Alan Patrick junto, Vitinho Carboneiro um de cada lado e o Rafael Borré na frente. Acho que não foi por aí, né, que não veio o resultado. Quer dizer, também foi por aí pelas tomadas de decisão, em especial, né, do Vitinho, que teve, né, algumas oportunidades para fazer o gol. O Borré teve uma cabeçada também, né, que parou no goleiro Marcelo Rangel. Mas, né, para mim, o grande ponto e sinal de alerta que a gente fala aqui há muito tempo é o setor defensivo. Todo jogo tem uma falha individual do setor defensivo. Se a gente for voltar lá no jogo do Atlético Paranaense, na estreia do Campeonato Brasileiro, a gente teve uma falha grave do Vitor Gabriel, que gerou o gol do Mendonça. No jogo do Maracanã, teve um pênalti cometido pelo Bernabé. No jogo contra o Palmeiras, tivemos 2 falhas do Gabriel Mercado que viraram gols do Palmeiras quando o jogo estava 1-1. E o Inter até pressionando para fazer o gol da virada. Agora viemos para o jogo contra o Remo e tem uma falha gritante do Rocher, né? Depois do Inter abrir o placar com um golaço do Alan Patrick, né, que jogou muita bola, foi o melhor jogador do Inter em campo e é a referência técnica, é o líder desse time, e ele acabou, né, fazendo o gol e depois foi tudo por água abaixo, né? Num chute de muito longe, né, do jogador do Remo, ele dá o rebote para frente, uma bola que ele poderia até ter encaixado com certa tranquilidade. O Mercado, para mim, também dá uma titubeada no lance, ele tenta proteger, né, para o Rocher chegar na bola, e o Rocher não chega a tempo, tem o toque, né, do Aleph Manga, e o gol marcado pelo Lionel Pico, né, que acabou empatando o jogo e deu números finais também à partida. Então assim, né, o Inter até pressionou, né, no segundo tempo, teve algumas oportunidades, principalmente, né, na última bola, que acaba virando um chute na trave, né, do Bernabé, um chute do Kaique para a defesa do Marcelo Rangel, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, né, o Remo também teve as suas oportunidades, talvez não tão claras como as do Inter, mas, né, o empate, né, talvez não fosse o resultado mais justo, mas não é sobre justiça o futebol, né, é sobre ser efetivo, é sobre, né, ter a segurança defensiva para que quando tu falhe, as coisas não virem gols. Aliás, né, foi o discurso na zona mista do Bernabé, que muitas vezes, né, a bola do Inter dá na trave e sai, a bola do adversário dá na trave e entra, e aí as coisas poderiam ser diferentes. Se o Inter ganha o jogo aqui hoje,
pode ser com gol no último lance ali, né, que o Bernabéu estou no poste, seria um outro contexto, né, seria um Inter que ganhou fora de casa, né, que é finalista do Campeonato Gaúcho, que tem a melhor campanha, que vai decidir no Beira-Rio, tem tudo para conquistar aí o bicampeonato, mas agora não, né, agora o Inter vai para uma final de Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, jogando o primeiro jogo fora de casa, dentro da zona do rebaixamento e afundado na zona. Ah, Colar, mas é um começo de campeonato, tem muita coisa para rolar. Verdade, o Inter pode tranquilamente se recuperar dentro da competição, só que liga um sinal de alerta pelo que foi o ano passado do Inter. Até estava fazendo esse levantamento na live agora há pouco, né? Se a gente for comparar com o ano passado, que o Inter foi escapar com 44 pontos, a gente começou o campeonato empatando com o Flamengo fora de casa, ganhando do Cruzeiro no estádio Beira-Rio, empatando com o Fortaleza fora e perdendo para o Palmeiras. Essas foram as primeiras 4 rodadas do Inter. Então, neste cálculo, o Inter tinha 5 pontos em 12. Hoje o Inter tem 2 em 12. Então, a gente está falando de 3 pontos a menos em relação, né, ao ano passado, que foi um campeonato dramático do Inter. E a sequência ela é dura, né? A gente tem agora o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, quando voltar o Campeonato Brasileiro, e o Bahia no estádio Beira-Rio. Então são jogos difíceis que o Inter vai ter e que vai com a obrigação de fazer 6 pontos. Não vou considerar o empate, né, em BH um resultado bom, porque iríamos a 3 pontos em 15. É muito pouco, gente. Isso vai fazer diferença lá no final do campeonato. Mas enfim, né, é o cenário que está posto aí neste momento, né, de campeonato brasileiro. Na entrevista coletiva, o Pesolano manteve, né, esta linha de raciocínio, dizendo, né, que está contente com a forma como os jogadores estão trabalhando, estão dando 100% de si. Ele entende que o Inter está jogando bem, mas falta, a frase dele é: estamos fazendo quase tudo certo para ganhar os jogos, mas não estamos ganhando, e é claro que isso gera uma ansiedade dentro do campo, daqui a pouco para acelerar uma jogada que não precisa ser acelerada, para resolver, né, uma situação de jogo que não precisa ser resolvida de forma atabalhoada, né, quando toma um gol já gera, né, uma instabilidade que não precisa gerar. Então tudo isso, né, tá pontuado pelo Internacional através do seu treinador Paulo Pesolano, que destacou, né, a mudança que fez. Hoje o Ronaldo não jogou porque estava com um problema de saúde e acabou entrando só no segundo tempo, né, fez uma partida razoável o Ronaldo. Com isso, né, a formação foi diferente, com Paulinho e Bruno Gomes e o Aguirre no lado direito, e ele chegou a dizer que considera o Aguirre um titular do Inter. O Pesolano tem dessas, né, ele não gosta muito de separar entre titulares e reservas. Ele prefere, né, trazer aí um grande grupo, e o Aguirre está entre esses titulares do Inter, um cara que vai ser utilizado praticamente sempre em todos os jogos, seja como titular, seja entrando na segunda etapa. Contra o Flamengo, inclusive, chegou a entrar de ponta, né, pelo lado direito, naquele jogo lá no Maracanã. Então assim, né, gente, eu vejo que o Pesolano, né, tá dando esta moral, né, para o Aguirre, mas a tendência, né, para o jogo de domingo lá na Arena é que o Vitor Gabriel retorne, e a partir do retorno o Inter já está praticamente definido, né, com seu time, que foi inclusive o time do último Clássico Grenal, que terminou, né, com a goleada do Inter, uma grande vitória de 4-2 na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. O Pesolano também foi perguntado sobre o Grenal, tá? Sobre pegar o favorito, como ele mesmo destacou, né? Após o jogo contra o Ipiranga, antes mesmo da classificação do Grêmio contra o Juventude, que o Grêmio era o principal favorito, né, a ganhar o campeonato estadual, e ele ressaltou isso de novo, né? Dizendo que o Grêmio fez um grande investimento, né, nessa temporada, contratou grandes jogadores aí, né? Falando em nível de contratações, né, em valor financeiro. Citou, né, a experiência internacional do Luiz Castro, que é um técnico que tem 20 anos a mais que o Pesolano, e ele citou isso também, né, e disse que isso não é uma transferência de realidade. Isso é um ponto que não tira a responsabilidade do Internacional de ser campeão gaúcho pela grandeza que tem. É o maior campeão, é o atual campeão, é um clássico, né, gigantesco na história do futebol, e o Inter tem que entrar para ganhar, como sempre, tá? Então agora é isso, né? O Inter está voltando, né, para Porto Alegre, dorme aqui em Belém e vai, né, viajar amanhã às 11 horas da manhã para Porto Alegre de novo. E começa a preparação para o Clássico Grenal, que, né, vai ficar em primeiro plano mesmo que o Brasileirão esteja aí, né, dando uma dor de cabeça com este empate amargo aqui em Belém. Tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal tem o apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Sempre lembrando, jogue com responsabilidade. E o lado bom da KTO é que ela vai me dar uma chance extra, né? Eu palpitei, por exemplo, na vitória do Inter, com ambos marcam e gol ou assistência do Carboneiro a qualquer momento. Não teve vitória do Inter, teve ambos marcam e não teve gol ou assistência do Carboneiro, né? Então, vou ter uma nova aposta aí para o jogo do final de semana, para o Grenal na Arena,
Então faça você também um cadastro lá na KTO, que proporciona, né, com que eu esteja aqui em Belém do Pará, outro lado do Brasil, para trazer, né, conteúdo de bastidor para vocês, live exclusiva, né, palavra dos jogadores do Pesolano pós-jogo, nessa nova fase que vive o canal Colar Repórter, tá bom? Chegou até o final? Não custa nada, né? Dá o teu like, te inscreve aí que vai ajudar bastante a gente a seguir crescendo aqui no YouTube, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!